Olá pessoal, sou Thiago Labliuk, consultor e grande entusiasta pelo tema de governança, riscos e compliance, e depois de ficar mais de uma década imerso em projetos que tratam todo esse aspecto de revisão de processos, entendimento do movimento das empresas, avaliação de metodologias, sobretudo entrega de tecnologia para as áreas de governança, eu resolvi reunir toda a minha experiência, tudo aquilo que eu pude aprender, aquilo que eu vi, aquilo que sobretudo eu pratiquei e trazer os resultados para vocês daquilo que eu vejo que funciona melhor ou não. Eu já tive a chance e a honra de trabalhar desde setores bancários, securitários, setor de alimentos, mineração, financeiro, ou seja, eu consegui ter um grande privilégio de ter um overview de diferentes indústrias que, sobretudo, têm algo em comum, a necessidade de ter governança. A gente vive hoje uma certa onda de vários temas de grande importância, ESG, LGPD, a própria questão de gestão de risco, sobretudo, nesse mundo digital, questões de cibersegurança também ganhando grande destaque. Então, a ideia aqui é trazer meu ponto de vista para compartilhar com vocês a minha vivência e não necessariamente ser a única verdade. Convido a todos, inclusive, que para aqueles cases que eu trouxer aqui, encarem como uma forma de sugestão, dica, e convido para debate todos aqueles que queiram contribuir também com o conteúdo. Então, hoje eu vou trazer o primeiro conteúdo aqui que diz respeito ou seja, como é que eu estou, como é que eu posso avaliar minha governança atual? Estou começando agora, ou já existe algum processo interno, como é que eu posso otimizá-lo? Ou será que o que eu tenho hoje, ou o que eu estou pensando em desenhar, está aderente, está no bom caminho e por aí vai. Então esse é o conteúdo desse vídeo de hoje. Então vem comigo que eu vou te mostrar alguns insights de como tratar e como avaliar o momento da sua companhia e como é que você pode se encaixar e ajudar ela a trilhar o melhor caminho. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que seria interessante, e aí a gente aqui, o público, pessoal, é para tanto empresas que estão começando agora ou para empresas que já tenham uma governança já estabelecida. Porque depois de tanto tempo trabalhar, eu costumeiramente sempre começo, mesmo que exista a governança, a gente sempre faz um processo de revisão completa para avaliar oportunidades de melhoria, para avaliar situações que estão funcionando muito bem, que podem ser otimizadas, ou situações ou processos que não funcionam, estão lá porque existem há muito tempo, né? A gente tem aquela sensação, por que se faz isso? Porque a gente sempre fez. Então a gente sempre fez a provocação de avaliar se faz sentido ou não, tá certo? Então a primeira coisa é avaliar o momento da empresa. É importante que não se faça a projeção só porque é um framework que exige ou comenta que é preciso ter a estrutura A, B ou C. Às vezes o momento da empresa não permite ter isso. Então a primeira coisa que eu acho que precisa ser bem cuidadosa e avaliada é em que momento a empresa está. Ela está começando agora? Pô, legal. Em que parte desse início, da startup, em que parte que ela está? Ela está na ideação, na validação, ela está na parte de tração, aonde que ela está agora? Para você ponderar e avaliar qual é o nível de investimento que o business vai poder direcionar para a governança. Evidentemente, pessoal, que governança é um assunto super importante, super relevante para você conseguir ganhar escala de maneira sustentável, mas é claro que a gente não pode se enganar que no começo o negócio precisa dar resultado também. Então, uma governança que eu julgo inovadora, e eu vou trazer aqui todos esses insights, é aquela que leva em consideração o momento do business e usa a tecnologia, usa a criatividade, usa questões de cultura para conseguir fazer o mesmo nível e sofisticação de governança, de observância, que empresas mais sofisticadas que já têm um orçamento bem definido conseguem fazer da mesma forma. Legal? Então é importante saber em que momento a empresa de você está. A minha empresa já começou, já existe há algum tempo e a gente já tem uma estrutura aqui de auditoria interna, controles internos, riscos e por aí vai. Pô, legal. Se isso é uma verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer de autorreflexão é como é que eu trato as informações com essas outras áreas. Eu sou da área de riscos, como é que a área de auditoria lida, troca informação com a área de riscos? Ou eu sou um conselheiro, como é que como é que eu vejo essas áreas trabalhando em conjunto? Então é importante que para aquelas estruturas que já têm áreas ou pessoas direcionadas para esse fim de governança,
é avaliar como é que está a colaboração e a orquestração de trabalho entre essas áreas. Porque se você pode ter inúmeras áreas que foram colocadas na maior parte das vezes porque o regulador exigiu, ou porque foi uma prática comum de mercado praticada há muito tempo, e aí quando você vai avaliar, você vê redundância. Você observa que uma área faz o mesmo trabalho que a outra, só que em momentos diferentes. E o pior, nenhuma compartilha o resultado da outra. O grande risco é que para o board, alguma informação, algum relatório pode chegar de maneira desconectada, numa tempestividade completamente diferente e talvez com um viés também completamente desconectado. Para uma área, uma informação pode ser extremamente crítica, para outra sequer foi comentada. E aí a gestão fica confusa a respeito do que ela deve de fato dar atenção ou não. Então, para aquelas estruturas que já têm áreas funcionando, a primeira sugestão que eu faço é fazer uma reflexão de como que é a relação de troca de informações entre essas áreas. A gente vive a era da informação, então nesse processo de avaliação é avaliar como é que são os sistemas que eles estão utilizando. Zero problema ser planilha Excel. Evidentemente que a gente tem outras opções mais sofisticadas hoje em dia, mas independente de como seja o armazenamento dessa informação, o ponto é como é que ela é trafegada, como é que está o trânsito dessa informação entre essas áreas. Se não existe, talvez fique um ponto de atenção em entender por que não, porque teoricamente todas estão trabalhando em prol de uma gestão para o mesmo business, tá certo? Então fica aí minha sugestão nesse sentido. Um outro ponto diz respeito a gente vive, um momento de transformação das empresas. A pandemia do Covid-19, entre os anos de 20 e 21, causou uma grande revolução digital. Na verdade, acelerou todo um processo que tinha tendência já de acontecer, mas que nos últimos anos isso se acelerou de maneira frenética, ou seja, até empresas que não tinham características ou pretensões de adotar soluções que mudassem a sua cadeia de valor, que mudassem a relação das pessoas e por aí vai, com opções digitais, se viram obrigadas justamente pelo fato de ter que as pessoas estarem uma parte do corpo operacional dentro de casa e tendo a necessidade de manter o operacional da empresa funcionando. Então, o primeiro ponto é que essa transformação que aconteceu, seja para transformar as áreas e a estrutura operacional da empresa num ambiente mais distribuído, sobretudo também as questões operacionais. A esteira da empresa começa a ser automatizada e já era um processo que já estava acontecendo, mas como eu disse, foi acelerada nos últimos 2 anos. Então aqueles investimentos que estavam sendo previstos foram literalmente executados. Então hoje a gente vê uma grande substituição de processos repetitivos por robôs, machine learning entrando com grande força dentro da esteira operacional. Os nossos celulares, dispositivos móveis foram inundados para diversas opções, desde saúde, transporte, alimentação, relacionamento e por aí vai, tudo dentro de aplicativo. Então você percebe que os seus dados estão sendo trafegados de alguma forma que você talvez até desconheça. Então, nenhuma empresa hoje, por mais que a tecnologia traga esse aumento de escala, ela quer ver um problema relacionado à exposição ou vazamento de informações com relação à base de clientes. Isso gera um certo atrito na reputação da empresa e gera sobretudo desconfiança, tanto do consumo, ou seja, os usuários vão se sentir desprotegidos ou não vão ter confiança no uso da sua marca, quanto dos investimentos, ao ponto de perceberem que aquela sua promessa de solução e etc. não é sustentável, não tem a escala que se espera. E escala, pessoal, não significa só ter os recursos todos de uma nuvem contratada, muito pelo contrário. Você pode até se perder e tropeçar na sua própria incapacidade de dar próximos passos. Por isso a importância da governança. E não significa que as empresas novas que estão nascendo, muitas delas muito bem organizadas, que precisam ter uma estrutura grande de auditoria, uma estrutura grande de controles internos, riscos e por aí vai. Não é isso. A ideia é que eles entenderam, reconhecem e não subestimam os riscos digitais e em cima desses riscos, visando aumento de lucratividade, como é que então eu vou para uma nuvem de maneira segura?
Eu preciso investir em cibersegurança? Preciso, então vamos investir. Faz parte do custo do business. Não é um investimento adicional ou sofisticado, nada disso. Isso mudou. Antes, questões relacionadas a riscos digitais eram, na verdade, um tema um pouco mais marginalizado dentro da área de tecnologia. Agora não. E agora se torna um contexto muito importante, muito relevante, ao ponto de, inclusive, validar a esteira de desenvolvimento de plataformas e por aí vai. Porque os dados, é um clichê o que eu vou falar, mas os dados são o novo petróleo. Então, é por conta disso que muitas empresas buscam os dados, as pessoas usando as redes sociais e todos esses aplicativos, na verdade está gerando um valor imenso para as empresas, porque está gerando dado, está gerando comportamento de consumo, comportamento de uso e por aí vai, que isso pode ser utilizado em retorno, em oferta de produtos, serviços e por aí vai. Então, a tecnologia traz essas facilidades para quem oferta serviços e produtos e para quem demanda da mesma forma. Então, se eu tenho algum tipo de interesse A, B ou C, enfim, toda essa análise de dados que hoje a tecnologia democratizou completamente esse contexto, empresas pequenas podem ter o mesmo nível de sofisticação de empresas maiores. Porque agora não é mais recurso o problema, os recursos estão aí e podem ser consumidos. Agora o lance é como é que você orquestra de maneira organizada e segura esses recursos. Então, esse é um contexto que a gente está hoje extremamente complexo e que quem subestimar áreas de governança, se preocupando a ter uma observância independente de quem opera, porque esse é o ponto. A área de cloud, de tecnologia, que coloca tudo na nuvem, ela está tão atolada hoje em fazer o operacional funcionar, sustentar aquilo que está funcionando, que não dá para ela fazer tudo o que está acontecendo, cuidar de cibersegurança e depois dizer se está tudo certo ou não. A gente sabe que no começo de uma empresa, um funcionário, um colaborador, o próprio investidor, ele faz de tudo. E está tudo bem, está no começo. Então a expectativa também é um pouco baixa. À medida que você vai crescer na expectativa, a responsabilidade sobre a gestão de determinado ativo, é importante você saber que você tem esses desafios e você precisa olhar para eles. As empresas que olham devidamente para esse contexto, normalmente têm faturamento, têm uma resiliência superior, 2, 3 vezes mais daquelas que ficam tendo a falsa sensação de crescimento, só que daí tem um turnover, a empresa deixa de existir ou tem grande dificuldade de seguir em frente. Ou tem um vazamento de informação, tem um problema com cibersegurança e a reputação da empresa foi tão danificada que não tem nem como continuar com o mesmo nome. Então é um assunto muito importante que tem que colocar dentro da pauta do board, tá? E você, gestor, vendo esses assuntos acontecerem, é a sua missão, eu acredito que dou essa sugestão de provocar os assuntos internos. Então traga notícias que você captura no mundo externo, jogue para dentro da companhia, benchmark. Hoje a gente tem diversas redes sociais, tanto questão social quanto profissional. Então hoje a troca de experiência é muito rica e não à toa estou aqui trazendo para vocês também um pouquinho dessa experiência e vou convidar também todos a comentarem, a deixar a sua opinião com relação a isso. Então, levando em consideração o momento da sua empresa, a complexidade do mundo externo, a conexão que isso traz literalmente dentro do business, que é a oferta de valor que a empresa que você está ofertando, como é que então a gente avalia e como é que a gente começa a brincar com esse assunto de governança? Como eu disse, depende do tamanho da empresa, da expectativa, do apetite a risco. Eu vou comentar também um pouquinho do apetite a risco. E aqui o meu objetivo, nesse primeiro vídeo, como eu comentei, é dar um overview geral. Mas nas próximas interações que eu vou vir aqui trazer outros insights, eu vou trazer um pouquinho do como fazer. É importante saber por onde começar, como trilhar, aquilo que eventualmente pode dar muito certo, aquilo que naturalmente vai custar caro e o resultado hoje é muito baixo. Então eu vou mergulhar em alguns momentos no como, porque é aí que eu acho que vai trazer um grande valor. Trazer essas visões só gerais, isso você encontra material gratuito na internet. A minha ideia aqui é trazer vivência propriamente dita. E coloco aqui alguns pilares para se avaliar como é que está a governança hoje. Então, você gestor, você empreendedor, etc.,
tem alguns pilares que precisam estar bem resolvidos. E pode soar no começo aqui, até eu tomo um pouco de água aqui e vou falar muito. Pode soar no começo como sendo algo burocrático, como sendo algo que consome tempo, ou você, empreendedor ou gestor, encarar, poxa, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que focar em produto, eu tenho que focar em resultado. O produto e o resultado, pessoal, sempre são importantes, sempre. É aquilo que faz o fluxo de caixa girar, é aquilo que traz possibilidade do business fazer novos investimentos e por aí vai. Está tudo certo com relação a isso. Mas você negligenciar algo que é necessário porque a sua necessidade de aumento de escala vai necessitar maior organização, você pode talvez estar perdendo tempo. Ou quando chegar lá na frente, ter a oportunidade de ter um aumento de escala, essa outra entidade externa que pode prover para você essa escala, vai exigir algumas coisas, porque ninguém quer arriscar demais. Vivemos um mundo que temos muitos recursos, mas também preocupações gerais. Ninguém quer estar investindo em um business, numa ideia, que não esteja preocupado com segurança, que não esteja preocupado com questões sociais ou até ambientais, com essa preocupação que nessa década a gente está cada vez mais forte, tá? Então, década 2030, para deixar claro para quem estiver vendo esse vídeo aqui. Então vamos lá. Primeiro pilar que eu acho que é importante se frisar e se avaliar. A estratégia da companhia está bem definida? Está bem desenhada? É claro para os sócios? É claro para os colaboradores qual é a estratégia da empresa? E vocês vão perceber que algumas conexões aqui tem tudo a ver depois com o propósito, eu vou comentar sobre isso. Mas o primeiro ponto é a estratégia. Está claro aonde a empresa quer chegar, sobretudo encarando e fazendo uma autorreflexão sincera de como ela está e não pensar muito grande, dar um passo maior do que a capacidade de execução. Então o primeiro ponto é a estratégia. E aqui eu não gosto muito de vamos fazer um canvas, vamos fazer um debate, uma agenda. Cara, isso daí, se você investir muito tempo nisso e ainda não conseguir responder uma pergunta simples, qual é a estratégia da empresa? Não se engane, você está só derrapando. Eu já trabalhei em diversos lugares, já tive a chance de participar de inúmeros debates e em alguns momentos você debate, você desenha, você faz um canvas todo bonito e aí na parte de responder qual é a estratégia da empresa, depois ninguém sabe responder. Porque ficou tão poluído, tantas ideias, tantas possibilidades que, enfim, depois a empresa não sabe o propósito dela e aonde ela quer chegar. Então, mas de qualquer forma é um pilar, é importante olhar essa questão de estratégia, mas eu já trouxe aqui alguns cuidados que precisa se ter com relação a isso. Porque senão você fica eternamente preso só na estratégia. Não, estamos definindo a estratégia. Aí passa 1, 3, 6 meses, estamos definindo a estratégia. Aí fica um gerúndio eterno e que a verdade é que não tem estratégia nenhuma. Está indo no bumba meu boi e isso fatalmente em algum momento vai trazer uma frustração. Primeiro, falta de resultados, as receitas não entram porque você não soube definir claramente como ia mercado, qual a estratégia, qual a sua audiência e por aí vai. Porque você não tinha claro uma pergunta que é fácil de fazer, difícil de responder, mas se você não sabe responder, tente evitar a poluição a respeito do tema. Então, sobretudo, qual é a estratégia? Segundo pilar, papéis e responsabilidades versus expectativa. E a expectativa dos todos os stakeholders, acionistas, colaboradores e por aí vai. Ainda mais se for uma empresa pequena, que está começando agora. Tá? Se você já está numa empresa maior, talvez a questão de papéis e responsabilidades seja um pouquinho mais bem definida. Mas ao mesmo tempo você sempre vai ter o desafio de expectativas. Porque pode ter um momento na qual, para empresas que são mais estruturadas, áreas que começam por excesso de proatividade, começam a ter overlap. Ou seja, uma área resolveu fazer um assunto que de repente está sobrepondo o que uma outra área já está fazendo, e aí aquela necessidade, aquela fobia de ser proativo, em trazer para a gestão inúmeros dashboards bonitos, processos e análise, etc., sendo que no fim está poluindo só. Então é importante ter essa definição clara de papéis e responsabilidades, mesmo uma empresa que esteja começando. 1 ou 2, 4 pessoas.
defina claramente o que cada um vai fazer e qual é a responsabilidade de cada um, para que depois no futuro você possa ter um processo mais saudável de prestação de contas, para não ficar naquele viés do tipo, mas eu fiz minha parte e você não fez a sua, ou poxa, você fez aquilo que você se intrometeu num assunto que eu estava tratando. Então isso começa a ferir alguns egos, começa a ferir algumas formas de pensar que com o tempo isso vai deteriorando e tende a piorar a condução do business, tá? Isso funciona com mais intensidade numa empresa pequena, mas não deixa de acontecer para empresa grande. Eu já participei, enfim, já trabalhei com alguns processos de empresas grandes que sempre tem aquela vaidade. Uma área faz um processo, outra área faz um processo que deveria se conectar com este, não, mas eles preferem trabalhar completamente segregados porque senão aquela área sente que está fazendo o trabalho da outra. Então, para quem está olhando para a governança, primeira coisa, como é que está o papel e a responsabilidade? Então, esse é um ponto importante. O que cada um pode e deve fazer para depois cobrar prestação de contas. Sobre isso, também tem a questão da expectativa. Os sócios estão bem alinhados com relação à expectativa do business? Questão de retorno, questão de investimento, questão de envolvimento, questão de comprometimento. Isso funciona para a empresa pequena e da mesma forma para a empresa grande. Como é que está a relação dos diretos, os executivos e até os diretos desses executivos? Está claro para eles a expectativa com relação aonde a empresa quer chegar naquele ano? A estratégia foi bem cascateada para metas e cada um sabe o que tem que ser feito, etc. Então esse é um pilar importantíssimo. Se não está claro, se não existe essa definição clara entre papéis, responsabilidades e expectativas dos acionistas, sobretudo na parte high level, não vai funcionar. Então é importante estar atento com relação a isso. E aqui vocês vão ver que eu vou colocar alguns pilares, depois a gente vai aprofundar de como estruturar então na prática isso. Aqui por hora fica só a questão dos pilares, tá certo? Depois vem um pilar muito importante que diz respeito a pessoas/cultura. A cultura da empresa já está desenhada, levando em consideração que a empresa, a estratégia dela, papéis e responsabilidades, a forma de gerar o valor já está impregnado na veia dos colaboradores? Porque, pessoal, sobre cultura inovadora, eu costumo dizer que não é trabalhar em prol da supervisão apenas, porque senão vira um processo de cara crachá, de perseguição, de encontrar erros e por aí vai. Não, a gente tem que trabalhar e fomentar muito cultura. Por quê? Porque é legal fazer o certo, é legal fazer o correto, é legal fazer o otimizado. É diferente daquela pessoa que não sabe se é certo ou errado e ela arrisca para dizer que, poxa, ela foi arrojada, ela foi audaciosa, ela quis trazer mais resultados e colocou a empresa numa situação bem ruim reputacionalmente. Então, a gente tem inúmeros casos de empresas centenárias que chegaram a quebrar por falta de cultura, de ética bem estabelecida, etc. Então, se você tem na sua empresa e você não enxerga cultura, então comece a pensar sobre isso. Porque é mais fácil depois você fazer com que as áreas se sintam parte também do processo, se sintam e pensem como dono, para que o processo de cultura de riscos, governança, etc., fluem melhor. Sobretudo para as pessoas que trabalham ali dentro, se sintam parte do negócio, se sintam a questão, até em algumas empresas pode até acontecer o partnership, que para empresas pequenas que estão começando é importante pensar nisso, porque senão não retém talento, é difícil. Hoje você tem muita ideia surgindo e as pessoas chegam ao ponto de escolher onde querem trabalhar. Então, enfim, essa questão de cultura é um ponto super importante. Um quarto pilar aqui, pessoal, que eu julgo super importante, talvez um dos principais, apesar da gente ter equilíbrio buscar ter equilíbrio, diz respeito às finanças, tá? Levando em consideração também o assunto de papéis, responsabilidades, segregação de função e etc., mesmo entre os sócios, como é que está a finança da empresa? Como é que está o fluxo de caixa? Existe algum cenário de indisponibilidade de receita, ou seja, que foi pensado? Existe algum cenário de aumento de receita? Então, se tiver um boom, o que a gente faz com esse recurso? A gente vai fazer um investimento aqui, não estava previsto. Quem é que tem autorização
para deliberar a respeito de pegar esse recurso e destinar para um outro fim. Então a empresa precisa ter essa consciência de gestão de finanças, desde empresa pequena a empresa grande. Evidentemente que empresas maiores têm lá já áreas estabelecidas, tem a própria área de finanças, dentro de finanças tem uma série de outras áreas que vão desde controladoria, enfim, a parte contábil, que tem esse papel de garantir que as informações financeiras das empresas estejam corretas, que não tenha nenhum tipo de viés a induzir o erro dos investidores. Mesma coisa uma empresa pequena. Um dos principais riscos, pessoal, que eu vejo para a empresa pequena que está começando agora é o dono encarar que o fluxo de caixa da empresa é a conta corrente dele. E ele pode sacar qualquer tipo de quantia a depender do que tem na conta da empresa. Isso é um erro. Por quê? E pode colocar o fim do business. Porque a empresa pode se sentir obrigada a ter limitações de expansão, limitações operacionais por falta de recursos. Mas nem que o recurso não existe, talvez ele esteja lá, mas talvez esteja provisionado na visão de algum acionista para fazer uma questão pessoal, para fazer um outro investimento que, enfim, não estava sendo programado. Então, pessoal, se você é investidor, se você está trabalhando numa startup e você quer que aconteça e ela supere o prazo de validação, ganhe tração para depois buscar escala, é importante que tenha esse viés. Como é que as finanças estão sendo geridas? Possui algum nível de independência? Possui algum nível de faltar, na verdade, de evitar a arbitrariedade de alguém? É claro, pessoal, que a gente tem empresas de dono. O dono manda, o dono que manda fazer, etc. Tá tudo certo. É papel de quem está trabalhando e de quem quer ajudá-lo a dizer, cara, é importante que a gente tenha alguns controles adicionais. Porque se você ficar ausente, a empresa não consegue andar. E a gente está pensando em prol de a empresa dar mais certo do que já vem dando. Então é importante que você que está vendo esse vídeo, que é investidor, acionista, etc., tenha essa preocupação, largue o osso. Eu sei que é difícil, já vivi alguns cenários de diversa dificuldade, muito por questões até passionais, mas é importante você saber que se tudo depender de você, você está com um problema sério. Por quê? Porque você não vai conseguir ter escala. Tá? Sobretudo as pessoas que tenham posições mais de confiança começam a entender que o business não vai ter a projeção esperada justamente pelo fato de não ter um planejamento ou uma ideia do que pode acontecer, porque a toda hora, enfim, o dono muda de opinião ou algo assim. Tá? Então, as finanças é um ponto muito importante que está correlacionado com a questão de papéis e responsabilidades, para evitar algum tipo de desgaste ou insuficiência ou dificuldade de resiliência operacional, tá certo? A mesma ideia do business sendo muito boa, eu já vi negócios sumirem, deixarem de existir justamente por irresponsabilidade nesse processo, começando pela falta de segregação e por aí vai. Um outro ponto diz respeito à estrutura de gestão de riscos e controle, ou seja, é evidente que não dá para começar no começo pensando nisso, ter estruturas específicas para isso, mas um investidor não deixa de fazer gestão de riscos. Ele avalia qual é a chance daquela incerteza de dar errado ou dar certo. Empresa grande, mesma coisa, só que provavelmente já tem uma estrutura de riscos. E aí eu já vi empresas grandes que têm uma área olhando só riscos e tem aquelas áreas que cuidam de riscos, controles e por aí vai, tudo junto. Não tem problema, desde que o foco dessa área seja ajudar o corpo operacional, o back-office, front-office, a entender aquilo que pode dar errado. Se tem já identificado aquilo que pode dar errado, então como é que você captura isso? Como é que essas áreas podem capturar isso? Traduzir isso para o impacto no negócio e levar para o board decidir. Então é importante pensar nisso, porque isso vai trazer maior confiança de quem usa o seu produto, de quem investe no seu produto e por aí vai. Porque você está vendo que o negócio está se estruturando para se perpetuar independente das pessoas que passem por ali. Ou seja, é uma estrutura que está se preocupando em garantir a sua eficiência operacional, a sua saúde operacional. Então, gestão de riscos e controles, e aí eu coloco questões de compliance dentro desse assunto, principalmente olhando no âmbito regulatório. Lei Geral de Proteção de Dados, está aí para toda empresa, independente do tamanho, é importante, envolve ética, principalmente nesse contexto digital.
Então pensem nisso. Se você já está dentro dessas estruturas de risco, depois eu vou abordar como é que você traz resultado, ou como é que você demonstra o valor agregado que você traz para a companhia. E para a empresa que está começando agora, por mais que não dê para fazer literalmente uma estrutura para isso agora, mas pense que em algum momento você precisa considerar esse tipo de investimento, porque vai ser mais uma pessoa ou mais pessoas te ajudando a decidir melhor. Tá? Isso funciona muito bem. Evidentemente que tem alguns riscos de excessos, muita trava, muita burocracia que aí tende a não funcionar, principalmente nesse mundo que a gente vive agora de experimentação. Mas deixar de existir porque é um custo e algo assim, eu costumo dizer que quem não gerencia riscos gerencia crises. E não errei até hoje sobre isso. E por fim, pessoal, um último pilar, e isso eu acho que é mais importante para as empresas que estão começando agora, diz respeito à propriedade intelectual. Então, quando você começa um negócio, alguém pode ter a ideia brilhante, vamos fundar um negócio para ocupar ou atender essa demanda de mercado. Legal. Quando começou a ideia, você vai precisar de outras pessoas. Essas outras pessoas vão contribuir a desenhar um produto. Seja uma solução, seja um método, seja um serviço, não importa. Só que toda essa construção normalmente não é feita por uma única pessoa, é composta de vários atores que ajudaram nesse desenvolvimento. É importante que cada um que esteja ajudando entenda de quem que é essa propriedade. Principalmente se eventualmente alguma dessas pessoas precisar sair, ela saia com a expectativa já alinhada, com a responsabilidade já alinhada e sobretudo com os ganhos ou, enfim, com aquilo que já foi pré-estabelecido com relação ao início da relação. Então você percebe que minha empresa é grande da mesma forma. Como é que, principalmente quando faz aliança estratégica, vamos desenvolver um produto. Tem a empresa grande, uma outra empresa também muito grande, fizeram um produto junto. Quais são os ganhos, como é que é a questão da propriedade intelectual a respeito desse serviço e produto. Isso acontece a todo momento. Então é importante ter essa atenção a isso e não empurrar com a barriga, pessoal. Empurrar com a barriga você corre dois riscos grandes, na minha visão. Primeiro, a pessoa que está desenvolvendo o produto não consegue enxergar que aquilo faz parte talvez de um ativo dele, ele vai embora, porque ele percebe que ele pode fazer sozinho. E segundo, quando a situação de a pessoa sair literalmente frustrada e levar a ideia junto, então você vai perder a propriedade intelectual e você talvez tenha que contratar outra pessoa ou convidar outra pessoa para o seu projeto a começar quase do zero. Então assim, você perder alguém por falta de elementos de expectativas e por aí vai, ou essa pessoa sair e ser seu concorrente é um risco muito grande. Então assim, é importante, é melhor você ter ele do seu lado. E hoje, pessoal, ninguém constrói nada sozinho. Tá? Então a colaboração é a palavra da vez, então é importante aquele investidor entender, e você como, enfim, um colaborador de uma empresa, um gestor, entender que você também não vai adiante sozinho, você tem uma equipe do seu lado, ou você tem pares que vão te levar mais adiante. Então essa ideia de que existe muito a questão do protagonismo único, eu não acredito muito nisso. Na verdade, eu nunca vi isso acontecer. Todas as pessoas brilhantes que eu conheço, que têm grandes resultados, tiveram um grande apoio de equipes, de pares, de tutores e por aí vai. E eu nunca vi ninguém esquecer nenhum desses mentores. Eu sou muito grato pelos mentores que tive até hoje na minha carreira. Em momentos que eu admirava, em momentos que eu falava, puxa, eu não quero ser assim, porque eu vejo que é ruim, etc. Mas de qualquer forma sempre foi um ensino. Então eu agradeço muito a todos que passaram na minha trajetória profissional, inclusive sobre essas experiências eu vou trazer aqui para vocês também. Então é isso, pessoal, são 6 pilares que eu queria trazer para vocês. Então nos próximos vídeos a gente vai aprofundar sobre eles, trazer inclusive exemplos práticos de como implementar esse assunto, para desde o zero você conseguir ter já os primeiros passos, ou para aqueles que já estão andando há algum tempo, como é que a gente consegue então um aumento na sofisticação, sobretudo o valor agregado que vai trazer para o business, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Isso daqui foi um primeiro vídeo, o primeiro insight, é um overview geral. Compartilhem, curtam, comentem, convido a todos também a me procurar nas redes sociais, enfim, vai ter todos os detalhes aqui de contato para a gente conseguir trocar ideias e fazer desse início um grande início de uma grande comunidade de troca de experiências reais, práticas de pessoas e feitas sobretudo por pessoas reais que têm oportunidades de melhoria, falhas, sucesso e por aí vai, tá bom?
É isso, pessoal. Um abraço.